Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, veio a Siquém, para junto dos irmãos de sua mãe, e lhes dirigiu estas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Dizei, peço-vos, aos senhores de Siquém, que será melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerobaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine? E lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquém nos mesmos termos, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque diziam, é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berite, e Abimeleque se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios, aventureiros que o seguiram. Veio à casa de seu pai em Efra e matou seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens sobre uma mesma pedra. Entretanto, Joatão, o filho mais novo de Jerobaal, escapou porque tinha se escondido. Depois todos os senhores de Siquém e toda Bet-Melo se reuniram e proclamaram rei Abimeleque perto do carvalho da Estela que está em Siquém. Levaram a notícia a Joatã, e ele subiu ao cume do monte Garizim e lhes disse em alta voz, senhores de Siquém, ouve-me, para que Deus vos ouça. Um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram a oliveira, reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu, renunciarei eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu, iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por sobre as árvores? As árvores disseram então à videira, vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu, iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é de boa fé que me ungis como rei sobre vós, vinde abrigai-vos à minha sombra, senão sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Assim, pois, se foi de boa fé e com lealdade que agistes quando fizestes rei Abimeleque, se procedestes bem com Jerobaal e sua casa, se o trataste segundo mereciam os seus atos, visto que meu pai lutou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Madiã. No entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e fizestes reis sobre os senhores de Siquém Abimeleque, o filho de sua serva, porque é vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Jerobaal e a sua casa, então que Abimeleque faça a vossa alegria e vós a sua. Senão, que saia fogo de Abimeleque e devore os senhores de Siquém e de Bet-Melo, e que saia fogo dos senhores de Siquém e de Bet-Melo para devorar Abimeleque. Depois, Joatão tornou a fugir e foi para Bera, onde se estabeleceu para escapar de seu irmão Abimeleque. Abimeleque exerceu o poder sobre Israel durante 3 anos. Depois, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém, e os senhores de Siquém traíram Abimeleque. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerobaal fosse vingado, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, bem como sobre os senhores de Siquém, que o tinham ajudado a massacrar os seus irmãos. Os senhores de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes, e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Gaal, filho de Obed, acompanhado de seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos senhores da cidade. Estes saíram ao campo para vindimar as suas vinhas, pisaram as suas uvas, promoveram festas e entraram no templo do seu Deus. Aí comeram e beberam, e caçoaram de Abimeleque. Então Gaal, filho de Obed, disse, quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que fiquemos ao seu serviço? Não será o filho de Jerobaal e a Zebul, seu oficial, que cabe servir ao povo de Emor, pai de Siquém? Por que haveríamos de ser nós a servi-lo? Quem me confiará este povo para que eu afaste Abimeleque? E dizia a Abimeleque, reforça o teu exército e ataca. Então Zebul
governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Obed, se encheu de ira. Mandou secretamente mensageiros a Abimeleque para dizer: Eis que Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e excitam a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo. De manhã, ao sair do sol, aparece e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, tratá-los-ás como puderes. Abimeleque pôs-se então a caminho de noite, com todas as pessoas que estavam com ele, e se emboscaram em 4 grupos perto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e parou à entrada da porta da cidade. Abimeleque e os que com ele estavam surgiram da sua emboscada. Vendo aquela gente, Gaal disse a Zebu: Eis que desce gente do cume dos montes. O que vês é a sombra dos montes, respondeu-lhe Zebu. E a tomas por homens. Gaal falou outra vez e disse: Eis que descem homens do lado do umbigo da terra. E outro grupo se aproxima vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Disse-lhe então Zebu: Que fizeste da tua língua com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que fiquemos ao seu serviço? Não é essa a gente que desprezaste? Sai, pois, agora e peleja contra ela. Então Gaal saiu à frente dos senhores de Siquém e deu combate a Abimeleque. Mas Abimeleque perseguiu Gaal, pois fugira, e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta. Abimeleque ficou em Aruma, e Zebu, perseguindo a Gaal e seus irmãos, impediu-lhes que habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo saiu para fora das muralhas e Abimeleque foi informado disso. Tomou a sua gente, dividiu-a em 3 grupos e se pôs em emboscada pelos campos. Assim que viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra eles e os derrotou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele se atiraram e tomaram posição à entrada da porta da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os derrotaram. Abimeleque atacou a cidade o dia inteiro. Depois de tomá-la, massacrou seus habitantes, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ouvindo isso, todos os senhores de Magdol, Siquém, entraram na cripta do templo de Elberite. Logo que Abimeleque teve conhecimento de que todos os senhores de Magdol, Siquém, se haviam congregado, subiu ao monte Selmon, ele e todo o seu bando. Tomou nas mãos um machado, cortou um galho de árvore que ele levantou e colocou sobre o ombro, dizendo aos que o acompanhavam: Como me vistes fazer, fazei-o depressa vós também. Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. Todos os habitantes de Magdol, Siquém, pereceram, cerca de 1000, entre homens e mulheres. Depois Abimeleque avançou sobre Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os senhores da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou. Ao chegar perto da porta da torre, para lhe atear fogo, uma mulher atirou-lhe uma mó de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço que lhe carregava as armas e lhe disse: Toma a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim. Foi uma mulher que o matou. O seu escudeiro traspassou-o, e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, massacrando seus 70 irmãos. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Desse modo cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jerobaal.